Vamos mergulhar hoje nas regras que protegem quem trabalha no Brasil. A ideia aqui é descomplicar a lei e contar a história de um emprego, sabe? Do comecinho até o fim, para entender a lógica por trás de tudo. E para começar, a gente tem que se fazer uma pergunta essencial. Por que cargas d'água o trabalho precisa de uma justiça só para ele? A resposta, no fundo, é bem simples. A relação entre quem emprega e quem é empregado não é de igual para igual. E é essa ideia que a gente vai desvendar. Então, para entender qualquer regra trabalhista, a gente precisa primeiro entender a ideia central, a base de tudo. É o ponto de partida que sustenta toda a legislação e que vai guiar todo o nosso papo. E essa grande ideia é o chamado princípio da proteção. Pensa assim, a lei sabe que, na vida real, o empregado é a parte mais vulnerável economicamente. Então, o que ela faz? Ela, de propósito, cria um desequilíbrio na lei para poder equilibrar o jogo. É como se ela desse um empurrãozinho para o lado do trabalhador para garantir que os direitos básicos sejam respeitados. Ok, a gente já entendeu a ideia da proteção, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, existem algumas regras de ouro, uns princípios que valem para qualquer contrato, qualquer decisão no ambiente de trabalho. O primeiro é o princípio da primazia da realidade. E o nome já diz tudo, não é? O que vale é o que acontece de verdade e não o que está só no papel. Se uma pessoa trabalha todo o dia, tem chefe, tem horário, ela é empregada. Ponto. Não importa se o contrato diz que ela é autónoma ou parceira. A realidade sempre vence. É uma ferramenta poderosa contra fraudes. E tem uma frase que resume isso de forma perfeita. A verdade real prevalecerá sobre a realidade formal. É isso. A justiça vai sempre buscar o que de facto aconteceu e não só a história que os documentos contam. O segundo princípio tem um nome mais complicado, irrenunciabilidade. Mas a ideia é fácil. Significa que ninguém pode abrir mão dos seus direitos básicos. Não dá para assinar um papel dizendo eu não quero férias ou não preciso do meu 13º. Esses direitos são indisponíveis. A lei protege as pessoas até delas mesmas, para que ninguém se sinta pressionado a aceitar menos do que é seu por direito. Beleza! Com esses princípios na cabeça, vamos para o começo de tudo. A hora que o emprego nasce. E para isso, a gente precisa entender quem são os personagens principais dessa história, segundo a lei. A lei define os dois lados da moeda. De um lado, tem o empregador, é quem assume os riscos do negócio, quem contrata, paga o salário e, claro, dirige o trabalho. Do outro lado, o empregado. E atenção, empregado é sempre uma pessoa física, que trabalha com frequência, que tem um chefe, ou seja, é subordinado, e que recebe um salário por isso. Quando esses elementos se juntam, pronto, temos um vínculo de emprego. Certo, a relação de emprego começou. E aí? A partir desse momento, um monte de regras e até alguns números bem importantes entram em campo para proteger a rotina de trabalho, principalmente o tempo de trabalho e o tempo de descanso. Vamos começar com alguns números-chave. O primeiro é 8. 8 horas é a jornada de trabalho padrão por dia. É a base de tudo para garantir um equilíbrio. Depois, temos o número 11. Entre o fim de um dia de trabalho e o começo do outro, é obrigatório um intervalo de, no mínimo, 11 horas seguidas. É o tempo para recarregar as baterias, né? E toda semana temos o número 24. A lei garante um descanso de 24 horas, sem interrupção, que a gente conhece como descanso semanal remunerado e que, de preferência, deve ser aos domingos. E, finalmente, uma vez por ano, chegamos ao número 30. Depois de 12 meses de trabalho, a pessoa tem direito a 30 dias de férias pagas, um período fundamental para descansar a cabeça e o corpo. Mas, atenção, aquele número 30 pode mudar. Essa tabela mostra direitinho como funciona. Se a pessoa teve até 5 faltas sem justificativa no ano, ela tem direito aos 30 dias de férias tranquilamente. Agora, se o número de faltas aumenta, o direito às férias diminui. Com mais de 23 faltas, por exemplo, já cai para 18 dias. E com mais de 32 faltas, a pessoa perde o direito às férias naquele período. É uma regra de proporcionalidade. Bom, se tem um começo, todo o ciclo de trabalho também tem um fim. E como era de se esperar, a lei tem regras bem claras para esse momento, buscando sempre proteger os direitos de todo mundo. Uma das formas de terminar um contrato é a famosa demissão por justa causa. Isso acontece quando o empregado comete uma falta considerada muito grave. A lei dá exemplos: atos de desonestidade, chegar bêbado com frequência, vazar um segredo da empresa ou simplesmente sumir e abandonar o posto de trabalho.
Mas a via é de mão dupla. Se a falta grave é cometida pelo empregador, o empregado também pode considerar o contrato quebrado. O nome disso é rescisão indireta. É como se o empregado demitisse o patrão. Acontece, por exemplo, quando a empresa exige tarefas pesadas demais, expõe a pessoa a um risco claro ou, o que é mais comum, quando não cumpre com suas obrigações, como pagar o salário em dia. E quando não tem falta grave de nenhum dos lados, mas um deles quer terminar o contrato. Aí entra o aviso prévio. A regra é simples. Quem decide terminar tem que avisar ao outro com no mínimo 30 dias de antecedência. E tem um detalhe, se a demissão partiu da empresa durante esse mês de aviso, o empregado tem o direito de sair 2 horas mais cedo todo dia, justamente para ter tempo de procurar um novo emprego. E o que acontece quando a conversa não resolve, quando o patrão e empregado não chegam a um acordo sobre alguma coisa? Bom, é para esses momentos que existe um sistema inteiro desenhado para lidar com esses conflitos. E esse sistema é a Justiça do Trabalho. Ela é organizada em 3 níveis, como se fosse uma escada. O primeiro degrau, onde a maioria dos casos começa, é com os juízes do trabalho. Se alguém não concorda com a decisão, pode recorrer, e o caso sobe para o segundo grau, os Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs. Em último caso, a discussão pode chegar lá no topo, no Tribunal Superior do Trabalho, TST, em Brasília. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de passar por toda essa lógica, a ideia de proteção, os direitos do dia a dia, as regras de início e fim, será que isso muda a nossa percepção sobre o trabalho? Saber que existem regras claras, pensadas para equilibrar essa relação, com certeza traz uma nova perspectiva sobre o que são direitos e deveres.